Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 81, eu baguncei tudo já mesmo, como eu disse, a hora que chegar no número 100 eu vou voltar no número 1 novamente, que eu confundo muito aqui, então eu estive olhando, está num número, agora aqui está em outro, então você perdoa do outro lado. Então, nós nos encontramos aqui na Gênesis, capítulo 14, qualidades dos fluidos. Nós nos encontramos na questão de número 18, finalizando a questão de número 18. Mas eu vou voltar só um pedacinho, só para darmos sequência. Então aqui, quando inicia o capítulo, quando inicia a questão de número 17, Kardec ele diz assim: fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles, né? Então, eu só quis voltar aqui na questão 17, porque por mais que nós já tratamos mas nos outros vídeos, mas sempre é bom a gente estar recordando algumas coisas, relembrando algumas coisas, porque fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles. Então, vamos dizer assim, o que Kardec quer dizer aqui, que é impossível enumerar os pensamentos, os fluidos, né, positivos e negativos. É impossível. Porque, como nós já dissemos em vídeos anteriores, a Terra hoje, vamos relembrar mais uma vez, a Terra hoje é 8 bilhões de pessoas. Agora você imagine 8 bilhões. Se cada uma dessas 8 bilhões pensando um pensamento positivo, significa 8 bilhões de pensamentos positivos. Cada uma pensando 8 bilhões de pensamentos negativos, 8 bilhões de pensamentos negativos. Agora, devido à precária evolução nossa aqui na Terra, né, devido à sutileza e vários outros fatores, é impossível enumerar. Principalmente, vamos pensar em matéria de planeta Terra. É impossível enumerar os fluidos positivos e os fluidos emanados do pensamento negativo, né? Tanto os positivos quanto os negativos. Até porque essas 8 bilhões de pessoas, elas não pensam apenas em uma coisa só positiva, devido à desigualdade evolutiva do ser que aqui se encontra na Terra. Quantos
não vou dizer milhões não, mas quantas centenas de pensamentos de ordem inferior e de ordem superior nós em um dia nós emitimos. Então é um número, eu posso dizer assim, tão grande tanto quanto o universo, né? Então, dando sequência aqui, olha só para você ver. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica às dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com eles se confundem. Então, olha só para você ver. O perispírito com eles se confundem. Então, vamos pensar assim: se a pessoa age no bem, vive no bem, pratica o bem, é natural que vai emanar dele fluidos positivos. Quais os números, quais a quantidade, a qualidade dos fluidos também positivos? Nós não sabemos a porcentagem, não sabemos também em que grau. Se a pessoa não age no bem, né? Enfim, vive na contramão dos desígnios de Deus, imagine só quantos fluidos negativos essa pessoa ela emana-se dela por dia. Vó encontra-se desse lado de cá, no entanto, a radiação dela encontra-se até no quadro lá atrás, onde está ofuscando o quadro. Então, dando-se sequência, atuando esses fluidos sobre o perispírito, olha só para você ver. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, né? Atuando esses fluidos sobre o perispírito, esses fluidos oriundos dos sentimentos do espírito, porque nós temos que entender que é o espírito que pensa, é o espírito que age, é o espírito que é inteligente, é o espírito que não tem cultura, que não tem nada a ver com o perispírito. Imanta o perispírito, é lógico, todas aqueles fluidos, os quais o espírito, de acordo com a natureza dele, de acordo com o comportamento, de acordo com essa atitude dele, e por aí em diante vai. Então, olha só para você ver. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, né? Este, a seu turno, reage, é aquilo que nós já comentamos já várias vezes já. Reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então,
os pensamentos são oriundos, os pensamentos e os pensamentos positivos ou negativos gera, né, os fluidos, gera aquelas energias positivas ou negativas. Então, essas energias negativas ou positivas, elas, de certa forma, passa a impregnar o perispírito da pessoa. Agora, olha só para você ver o que acontece. Reage sobre o organismo material com o que se acha em contato molecular. Então, esses fluidos, eles entram em contato, é lógico, porque espírito, perispírito e corpo físico. Corpo físico, o perispírito, ele encontra-se em contato com todas as moléculas do corpo orgânico, do corpo físico. Então, é óbvio que 100% dos fluidos positivos ou dos fluidos negativos, naquele instante, encontram-se em contato com as moléculas do corpo físico daquela pessoa. Então, se a pessoa age no bem, vive no bem, os fluidos são benéficos. Em contato com as moléculas do corpo físico, refaz-se todas as energias. Se a pessoa vive na contramão dos desígnios das leis divinas, aqueles fluidos maléficos em contato com todas as moléculas do corpo orgânico. Todas as moléculas. E aí, olha só para você ver. Se os eflúvios, eu podia dizer muitas coisas aqui, mas eu vou terminar aqui só para você ver o que Kardec está dizendo aqui, coisa que nós já dissemos em outros vídeos. Se os eflúvios são de boa natureza, se os fluidos são de boa natureza, né, positivo, o corpo ressente uma impressão salutar. Por que a pessoa, quando não está se sentindo muito bem e que recebe um passe, daquele momento em diante, ele começa a se sentir bem? Agora, primeiramente, nós temos que pensar o seguinte: por que a pessoa procura uma casa espírita? Vamos tratar do espírita. Por que a pessoa procura uma casa espírita? Necessitado ou necessitando de um passe. Aí ele chega, nossa, eu estou precisando de um passe porque eu não estou me sentindo bem. Eu estou angustiado, eu estou melancólico, eu estou com um aperto no peito, eu estou com uma dor nas costas, eu estou com dor nas pernas, estou com dor de cabeça, eu estou com dor nos pulmões, né? Porque às vezes o médium passista pergunta o que a pessoa está sentindo para poder direcionar as energias naquela região. Isso aí um dia eu vou fazer um vídeo explicando também isso aí, porque condiz com a doutrina dos espíritos também, o passe localizado, né? Então,
Por que que a pessoa chega à casa espírita necessitada de um passe? É só ela analisar a vida dela, né? É só analisar como foi o dia, como foi o fim de semana, né? Geralmente as pessoas nas casas espíritas que o fluxo de gente é grande, geralmente na segunda-feira é que o bicho pega, como se diz o ditado. Enche a casa espírita de pessoas cramando isso, cramando aquilo, cramando isso, cramando aquilo. Mas por quê? Fim de semana, toxicomania, sexolatria, bebidas, churrasco à vontade, né? Já falei, mas vou repetir, prostituição. Quer dizer, sexta, sábado, domingo serviu Barrabás. Na segunda se vê arrebentado. Aquela carga, como se diz o ditado. Aquele peso no corpo, aquelas dores que não tem mais onde pôr dor, né? Toma tudo quanto é remédio. Então você percebe que a pessoa, ela fez por merecer, tá daquele jeito. Ela fez por merecer as atitudes, o comportamento dela, conforme ela agiu durante o fim de semana. Porque não há necessidade, é preciso que os espíritos, que as pessoas se conscientizem, que não há necessidade de todo dia estar recebendo passe. Se a pessoa ora, vigia, policia os pensamentos, se a pessoa age no bem, você entendeu? Se a pessoa procura hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, se a pessoa procura mudar de hábito, de comportamento e de atitude, se a pessoa encontra-se empenhado na transformação moral, caráter, intelecto, se a pessoa encontra-se empenhado em despojar-se do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, você entende que isso é uma luta. Não vamos dizer assim, hoje eu começo e amanhã eu conquisto. Ninguém, isso não acontece. Ah, mas aconteceu com Santo Agostinho, né? Não, não aconteceu com Santo Agostinho também. Não aconteceu. Santo Agostinho, milhões de reencarnações anteriores, ele já vinha se preparando para chegar naquele momento ali, ocorrer aquela história ali para poder mostrar-nos que se nós nos consultarmos todos os dias à noite a respeito do nosso comportamento durante o dia, nos vídeos anteriores deixamos isso bem esclarecido, né? Então, antes de deitar, antes de colocar o corpo ali no leito, uns 10, 15, 20 minutos, aquela meditação, a introspecção, né? Que é aquele mergulho para dentro da própria consciência da pessoa, analisando tudo que ele fez, desde a hora que ele acordou, vamos direto, desde a hora que ele acordou até aquele momento ali. Mas analise tudo. Desde a hora que ele acordou até aquele momento. E através desse trabalho, a pessoa ele vai procurar reformar. Então, é preciso entender, aquela pessoa que vai... não há necessidade de receber passe todos os dias.
A pessoa que busca essa transformação, como nós estamos dizendo aqui, ela mesmo, o alto passe, a doutrina dos Espíritos nos ensina. O alto passe. O alto passe é a própria pessoa, através do bom comportamento dele, né, das boas atitudes, medita, evoca os bons espíritos, ele mesmo põe a mão mais ou menos nessa região assim, no corpo físico dele, ele mesmo, com os pensamentos, com os olhos fechados, ele mesmo pode, através de uma prece de Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, a prece que ele quiser, entendeu? Ele mesmo aplica um passe nele. Então, conforme as atitudes dele, ele está amparado ali pelos bons espíritos. Então, eu posso aplicar um passe em mim. Eu não preciso 100% dos médiuns passistas. Os verdadeiros espíritas sabem disso. Só não sabe disso, com todo respeito, os meia-boca. Esses não sabem. Por isso que lotam a casa espírita em busca de passes. Em busca de água purificada, sendo que em casa também você pode purificar a tua água purificada. Você pode purificar uma água em casa. É só você pegar um copo com água, sentar, meditar, evocar Deus, evocar Jesus, Nossa Senhora, os bons espíritos, Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo, quem você quiser, evoca, desde que seja do bem, né? E faz ali as tuas orações mentais. É lógico que não precisa dizer a Deus o que você está sentindo, porque Deus sabe tudo. Mas, meu Deus, eu recorro ao Senhor, né? Porque eu estou sentindo isso. Se a providência divina puder me conceder um medicamento espiritual para esse mal que eu estou sentindo nesse momento, eu agradeço do fundo do meu coração, mas com sinceridade. Não é ali fazendo oração com o pensamento lá na China e no Japão, não. É trancar a porta psíquica. Trancar e engolir a chave da porta psíquica, da mente, da alma. Esquecer tudo que está lá fora. E ficar só você e a providência divina naquele momento. Então eu mesmo já tive prova várias vezes disso, de que os bons espíritos, eles ali naquele momento, eles fluidificam, eles põem medicamento naquela água, depois das preces e tudo, das tuas rogativas, você toma aquela água, você se sente aliviado de todas aquelas mazelas. Mas não, as pessoas enchem a casa espírita. Mas eu não estou julgando ninguém. Isso não é julgamento, isso é um esclarecimento, é um ensinamento, ensinando as pessoas. Mas os responsáveis por esse fato aí são os próprios dirigentes das casas espíritas que não orientam as pessoas como agir em casa, como agir no trabalho. Você pode também no trabalho fazer isso, né? Então as pessoas são viciadas no passe, que são os papapasses, né? Papapasse. Enche a casa espírita. Então elas, na segunda-feira, elas estão impregnadas de quais fluidos? Os fluidos, como se diz aquele ditado nosso, não plantou, agora colha. Procura colher. Procura se alimentar do giló que você plantou na sexta, no sábado e no domingo. Então,
A pessoa chega à casa espírita impregnada de fluidos maléficos, que são os fluidos negativos. Só que esses fluidos, eles estão assim numa escala de um número inimaginável, porque até Kardec mesmo aqui esclarece que não tem como enumerar os fluidos, tanto maléficos quanto os benéficos, até porque os fluidos são de naturezas diversas. Pensamentos e tudo quanto é sentimentos, desejos, fantasias, ilusões e tudo mais, né? Nós vamos para o próximo vídeo para dar sequência nesse negócio de fluido. Você vai ver só o que vai causar.